Bom dia. Passo agora a relatar minha sentença. Eu ouvi com estupefação os angustiados raciocínios que este caso trouxe à tona e, na verdade, não deixo de admirar a habilidade com que meus colegas lançam uma obscura cortina de legalismo sobre qualquer problemas que sejam apresentados a esse tribunal. Já ouvi aqui nesse tribunal um discurso caloroso sobre as distinções entre o direito positivo e o direito natural, a letra e o propósito da lei, funções do judiciário, executivo e legislativo, entre outras coisas aqui abordadas. Mas minha única decepção foi que ninguém levantou a questão da natureza jurídica do contrato celebrado na caverna, se ele era unilateral ou bilateral. Senão poderia considerar que Roger revogou a sua anuência antes que tivesse atuado com fundamento nela. O que é que todas essas coisas têm a ver com o caso? O problema que temos que decidir é o que nós, como funcionários públicos, vamos fazer ou devemos fazer com esses acusados. Quanto ao caso, quando o caso é examinado sobre essa luz, torna-se, segundo me parece, um dos casos mais fáceis de decidir, dentre os que já foram arguidos perante este tribunal. Antes, porém, de enunciar minhas próprias conclusões acerca do mérito, um dos casos mais fáceis de decidir, o que me parece, eu gostaria de discutir brevemente alguns dos problemas essenciais que o litígio traz à tona. Nunca fui capaz de convencer meus colegas de que o governo é um assunto humano e que os homens são governados não por palavras sobre papéis ou por teorias abstratas, mas por outros homens. Eles são bem governados quando seus governantes compreendem os sentidos e as concepções do povo, e são mal governados quando não existe essa compreensão. Desde o momento em que se introduz uma cunha entre a massa do povo e aqueles que dirigem a sua vida jurídica, política e econômica, a sociedade, então, ela passa a ser destruída. Então, nem a lei de natureza de Foster e nem a fidelidade à lei escrita de Keynes nos servirão de mais nada. A fim de demonstrar isso, terei que divulgar certas realidades que meus colegas, como púdico decoro, julgaram adequado omitir, ainda que eles tenham consciência de todas elas. A primeira delas é que este caso despertou um enorme interesse público, tanto no país quanto no exterior. Quase todos os jornais e revistas publicaram artigos a seu respeito. Uma das grandes cadeias de jornais fez uma sondagem de opinião pública acerca da questão, perguntando: o que pensa você que a Suprema Corte deveria fazer com os exploradores de caverna? Pois bem, cerca de 90% expressaram a opinião de que os acusados devem ser perdoados ou deixados em liberdade com uma espécie de pena simbólica. Portanto, é perfeitamente claro o sentimento da opinião pública frente ao caso. Aliás, poderíamos ter esses dados antes mesmo da sondagem, com base no senso comum ou mesmo observando as manifestações feitas neste tribunal. Normalmente, o caso de que ora ocupamos deveria ter sido julgado pelo júri sobre todos os seus aspectos. E se isso tivesse ocorrido, podemos estar certos de que teria ocorrido aqui uma absolvição, ou pelo menos uma divisão que teria impedido uma condenação. Isso me leva à parte conclusiva de minhas observações. Referente à clemência executiva, como disse, 90% das pessoas pretende que a Suprema Corte deixe os acusados em inteira liberdade ou que lhes aplique uma pena meramente nominal. No entanto, esta é uma solução que, de certo modo, dominou nossas discussões e que o presidente deste tribunal propõe como um caminho através do qual nós podemos evitar de cometer injustiças e, ao mesmo tempo, preservar o respeito à lei. Agora, chega ao ponto mais decisivo, um ponto conhecido de todos nós nesse tribunal. Embora meus colegas tenham julgado conveniente ocultá-lo sobre as suas togas, trata-se da probabilidade alarmante de que, se a solução deste caso for deixada ao chefe do Poder Executivo, ele se recusará
a perdoar esses homens, ou pelo menos comutar a sua sentença. Devo confessar que quanto mais velho me torno, mais perplexo fico ante a recusa dos homens em aplicar o senso comum aos problemas do direito do governo. E este caso verdadeiramente trágico aprofundou o meu sentimento de desânimo e consternação a este respeito. O mundo não parece mudar muito desde a minha faculdade até hoje. E já se passaram 30 anos. Mas dessa vez não se trata de um julgamento por 500 ou 600 frelários, e sim da vida e da morte de 4 homens que já sofreram mais tormento e humilhação que a maioria de nós aqui suportaria em 1000 anos. Concluo, portanto, que os réus são inocentes da prática do crime que constitui objeto da acusação e que a sentença deve ser revogada. Uma boa noite.